Bom, meu nome é Renzo Tadei, eu sou antropólogo e não sei se eu vou falar tanto da escrita, talvez um pouco mais do fim do mundo, né? Ainda que eu seja antropólogo, a minha graduação foi em engenharia, né? E uma das minhas decepções com a engenharia foi a maneira como se escreve na engenharia, né? E eu não preciso elaborar, mas é equivalente a um assassinato, quase, né? Para quem gosta do mundo da física, sei lá. E aí, por sorte ou por azar, meu primeiro emprego foi na Folha de São Paulo. Não para escrever, mas para vender a escrita dos outros. E aí a minha decepção se expandiu um pouquinho, né, para além da engenharia, e abarcou o jornalismo de maneira muito visceralmente, assim, né? Mas enfim, a questão do fim do mundo é uma questão interessante, né? Eu vou retomar aí o livro do Vieira de Castro e da Débora Danofsky, né? A Mundo por Vir, porque uma das questões trabalhadas nesse livro é a ideia da consciência do fim. E a gente vive imerso no universo discursivo, né? Grande parte de nós aqui somos acadêmicos, e que é quase como dado que a nossa consciência ela se dá e se desenvolve através da escrita, né? A gente precisa escrever para existir nesse mundo, né? E a gente precisa da escrita dos outros para poder caminhar adiante, etc., né? E no livro do Vieira de Castro e da Débora, eles evocam e trazem para o debate a ideia da consciência do fim, né? Quando a gente fala em fim do mundo, uma das questões mais interessantes do livro é a possibilidade de que o fim do mundo já chegou e a gente não percebeu, né? Ou que a gente já morreu e não se deu conta disso ainda. E aí eu fiquei pensando nesse dar-se conta, o que significa ser capaz de perceber alguma coisa no mundo e que relação isso tem com estratégias comunicacionais, né? E dentre as quais a escrita é uma das que a gente mais cultua, né? E aí eu tenho um tema que sempre me estimulou muito, que é a ideia, as discussões sobre alienação, né? E o que a Hannah Arendt chama de a banalidade do mal. Tem um filme, inclusive, né, recente, tem uma série de coisas que trouxeram de volta essa ideia da Hannah Arendt. Mas a banalidade do mal é um termo que ela cunha ao escrever sobre o julgamento de um oficial nazista que foi sequestrado em Buenos Aires, né, onde ele estava escondido, e levado para Israel, e ele foi julgado em Israel. E a Hannah Arendt foi cobrir, ela já morava em Nova York, ela foi cobrir o julgamento e ela se deu conta que o camarada era, na verdade, um burocrata, né? Ou seja, o que ele fazia era apertar um parafuso e apertar botão, e fazia isso com eficiência alemã, né? E ele dizia: eu não matei ninguém, na verdade, eu fiz o que me mandaram fazer, e o que me mandaram fazer era botar pessoas dentro de um vagão de trem, mandar não sei para onde. Eu não sei do que vocês estão me acusando, eu nunca matei ninguém, né? Não tem nenhuma razão para eu ser considerado um assassino. E ela se deu conta, ela é uma das intelectuais judias que, junto com outros, né, como Zygmunt Bauman e outros, que sugeriram que reduzir o Holocausto à psicopatia do Hitler se colocar na situação de fazer com que isso aconteça novamente. Porque os psicopatas, a natureza, de uma certa forma, produz de maneira sistemática e sempre produziu. Agora, psicopatas com aquele poder militar é uma coisa extraordinária, historicamente falando, né? E aí o que eles dizem o que acontece é que os Estados-nação têm esse poder militar, continuam tendo esse poder militar. Então a vulnerabilidade a esse tipo de violência continua existindo, né? E o pior, obviamente, não é só ter o poder militar, mas é o tipo de consciência que a burocracia produz. E o que ela estava falando de banalidade do mal era justamente isso, ou seja, existe uma organização burocrática em que as pessoas participam de um sistema e perdem a consciência do que é que está acontecendo ali, né? O Marx falava disso, a questão da alienação na fábrica, né? O trabalhador já não se relaciona mais com o produto, né, do trabalho, mas sim com o processo fragmentado, com dinheiro, etc. E a dona Haraway, que é uma filósofa, uma bióloga que virou filósofa da ciência, ela
ela sugeriu a ideia de banalidade do mal ambiental. O que seria a banalidade do mal ambiental? De uma certa forma, a reprodução dessa questão de que nós vivemos em um mundo, em termos de formas de vida, de formas de organização institucional, coletiva, dentre as quais tanto a universidade quanto o jornalismo têm um papel fundamental que nos dessensibiliza para algumas coisas da realidade. E, eventualmente, nos sensibiliza para outras coisas, né? Mas o fato é que existe um trabalho de dessensibilização sistemática a respeito de algumas dimensões do mundo. E é isso o que a Hannah Arendt estava falando do Eichmann, né, que era o nazista, é o fato como aquela burocracia dessensibilizou aquele personagem para o que estava acontecendo ali, né? Então o mais chocante é a atualidade e a relevância desse tipo de pensamento para o universo onde a gente vive, em que a gente é sistematicamente desensibilizado para certas coisas, né? E aí eu não estou aqui, eu poderia muito facilmente dizer que a culpa é do capitalismo, é óbvio que a culpa é do capitalismo, mas eu não vou entrar nisso agora, né? Porque essa questão da sensibilização, da percepção, eu tenho uma filha de 7 anos e eu lembro o quão difícil foi ensinar ela a caminhar na rua, né, nas calçadas, porque eu morava no Rio de Janeiro, né, quando ela estava crescendo, e eu percebia que ela estava interessada em seguir as borboletas e tudo que era colorido e se mexia chamava a atenção dela, né? Eu tinha que o tempo inteiro dizer para ela, não, você tem que prestar atenção nos buracos, né, da calçada, que são muitos, né, nos bueiros que explodem em Copacabana, né, nas pessoas que andam de bicicleta em cima da calçada, nos carros, nos cães, enfim, tem um bocado de coisa importante para prestar atenção. Desencana da borboleta, né? E aí eu me dei conta de que quando um aluno de iniciação científica ou de mestrado entra no laboratório, ou entra, né, passa por sessões de orientação por seu orientador, é exatamente a mesma coisa que acontece, né? O aluno está realmente interessado em borboletas e coisas coloridas, e o orientador está o tempo inteiro dizendo, não, é só uma perda de tempo, você vai gastar dinheiro, você não tem tempo, você tem 2 anos para acabar o mestrado, tem uma bolsa que não dura para sempre, esse rumo que você quer seguir não tem chance nenhuma de ser produtivo, então você tem que fazer o que eu venho fazendo, e o que meus colegas vêm fazendo, e o que a instituição vem fazendo, e se você quiser ser engrenagem nessa máquina, melhor você ter pelo menos cara e forma de engrenagem, né? E nesse processo se dessensibiliza também o pensador, o intelectual, o escritor, né, para muitas coisas no mundo e se sensibiliza de uma outra forma, né? E é nesse contexto que surge a possibilidade de que a gente morreu e não percebeu. E não percebeu porque a gente perdeu a sensibilidade a respeito, por exemplo, do que significa a morte, né? Ou do que pode significar a morte. Ou seja, quando é que a gente pode declarar que nós já estamos mortos? E como é que a gente pode declarar isso? Será que é via escrita jornalística, por exemplo? Será que a escrita jornalística é uma boa forma, um bom gênero de escrita para a gente se declarar morto? Pouco provavelmente, dado o grau de cooptação, né, do jornalismo. E da ciência? Idem, dado o grau de cooptação da ciência, né, e da dessensibilização. Tem uma ciência que chama agnatologia, que é a ciência da ignorância, né? Ou seja, como se produz ignorância em escala social e coletiva, né? Tem alguns autores escrevendo sobre a sociologia da ignorância, a antropologia da ignorância, etc. E, obviamente, a burocracia que junta ciência, Estado e capitalismo é uma máquina fortíssima de reprodução disso, né? Voltando um pouco ao livro do Veiros de Castro e de Débora Danovski, uma coisa interessante ali eles se perguntam como é que o mundo tem pensado o fim do mundo, né? Como é que o Ocidente tem pensado o fim do mundo, né? Outro dia eu estava conversando com alguém e a pessoa me disse, não, o fim do mundo sempre acontece em Nova York. Ou seja, você pede para o Ocidente. Primeiro que o Ocidente agora, ou seja, a máquina de produção de imaginário, de ideias ocidental mais forte é Hollywood, né, com suas franquias, os seus terceirizados dos dois lados do Atlântico. E, então, por alguma razão, o fim do mundo sempre começa em Nova York.
E o fim do mundo sempre implica um fim, né? Ou seja, quando alguém quer mostrar que é mais sofisticado, em vez de falar de Hollywood, menciona o Lars von Trier, né? O problema com o pensamento europeu é que o pensamento europeu ele é tão imerso em logocentrismos, né? e outras ilusões criadas na história europeia, que eles são absolutamente incapazes de pensar para além do fim do mundo. Então, Melancolia, do Lars von Trier, é literalmente o fim do mundo. Ou seja, não consegue pensar o fim do mundo de outra forma que não seja literal. Como o Viveiros de Castro diz, essa é uma das coisas interessantes nas Américas. Tem um bocado de gente aqui que é especialista em fim do mundo, porque já passou por um bocado de fim do mundo. Por exemplo, os índios. Ou seja, o fim do mundo indígena começou em 1492, né? E vem se reiterando desde então de muitas maneiras diferentes, né? Então, trazendo novamente a questão de que tipo de linguagem nos possibilita um pensamento diferente sobre o fim do mundo, dado o fato de que pensar o fim do mundo, como nós somos ensinados a pensar o fim do mundo, é muito pouco produtivo, né? A gente corre o risco de pensar o fim do mundo como um final literal à la Lars von Trier, e isso não nos ajuda muito. É o fato de que, e aí é uma das contribuições que pesquisas como as antropológicas de pensamento indígena, mas não só indígena, né? Pensamentos ditos, entre aspas, não ocidentais, nos ajudam bastante, que é a possibilidade de tomar a morte de uma outra forma, que não seja o reducionismo cientificista, que é absolutamente pautado por um materialismo que, se você não tem a produtividade corporal para oferecer ao mercado e ao Estado, isso significa estar morto, né? E a gente pensa a morte como a incapacidade de ser produtivo, né? Nesse sentido, tem um bocado de gente no mundo que sempre foi morto, que nunca viveu, né? Ou seja, de acordo com o que são os critérios de vida do mercado. Então, agora eu participei de um encontro, que era um encontro de antropólogos mexicanos e brasileiros. Esse encontro foi em Brasília, e a abertura do encontro foi na Embaixada Mexicana, e foi dia 3 de novembro do ano retrasado, ou seja, o dia seguinte ao Dia dos Mortos. E aí, na abertura do encontro, levaram a gente para a Embaixada do México, e tinha uma árvore, um altar de mortos, né? Tinha uma árvore da vida em outro lugar, que é um lance mexicano tradicional, mas tinha um altar de mortos imenso no saguão de entrada da embaixada. E aí tinha foto ali de antepassados da embaixadora, de um monte de parentes dos funcionários, e a pessoa que estava explicando aquilo ali para os brasileiros se identificou como antropóloga, né? Mas eu percebi que à medida que ela falava do altar de mortos, ela estava se emocionando ali. Ela estava falando da cultura mexicana, estava falando dos mortos. Eu percebi que esse tipo de tomar a morte como alguma coisa viva, ou seja, que tem a possibilidade de existir como alguma outra coisa que não seja aniquilação, não é possível no pensamento europeu. Ou seja, eu tive o Bruno Latour, faz anos que ele está patinando e não sai do lugar no que diz respeito a isso, ao passo que você vai para o México, e no México a morte é um modo de existência, para usar, né, a expressão que o Latour agora. Na França não dá para a morte ser um modo de existência, só se for para a periferia de Paris, na periferia árabe talvez, mas não no centro de Paris. Né? A morte não dá para ser um modo de existência, onde o capitalismo é forte demais. Mas a morte pode ser um modo de existência, e é um modo de existência em todos os centros de culto dos povos de santo no Brasil. Eu costumo dizer para meus amigos físicos que é muito mais fácil produzir um Exu do que um Bóson de Higgs. E por que é tão mais óbvio que o Bóson de Higgs existe e o Exu não? Enfim, eu vou acabar dizendo que o nosso medo da morte, o nosso medo que nos foi ensinado pelo pensamento europeu da morte, é o que nos transforma na civilização mais mortal da história. As civilizações que têm muito menos medo da morte são menos mortais. Tem um colega nosso, que é o Felipe Sussequim, de Viveiros de Castro, que faz pesquisa com conservação de onças no Pantanal. É recorrente na história da onça
que se uma onça invade uma fazenda e come um novilho de um fazendeiro, ou seja, o fazendeiro manda os peões exterminarem todas as onças da região. Ao passo que um índio, isso jamais passaria na cabeça desse índio ter que sair para matar a onça. Porque morte é outra coisa. Então, o que eu vou deixar aqui como provocação é que o medo da morte que a gente herdou por herança colonial nos impede de escrever de uma maneira que seja produtiva para o antropoceno e para os muitos fins de mundo que nós temos pela frente.